Olá, pessoal! Estamos aqui hoje na Trilha da Adolescência, abrindo espaço para falar sobre a mulher. Nesse mês de março, nós estamos falando um pouco desse papel da mulher na sociedade, na família, a importância deste espaço para trazer um pouco mais de reflexão sobre o nosso papel na sociedade. E a minha convidada hoje é Elaine Lima. Ela é psicóloga, ela trabalha na clínica e tem um grupo lindo que ela faz um trabalho com mulheres numa psicoterapia integrada. E eu quero que ela se apresente um pouquinho. Olá, Elaine, tudo bem? Se apresente um pouquinho. É um prazer te receber aqui. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje, celebrando, né, o Dia Internacional da Mulher, que é uma data tão especial para nós mulheres. E uma data que nos convida a várias reflexões, né, Cleusa? Muitas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Só um pouquinho, porque olha, para falar da mulher, teria que ter muitos... Mulher fala pouco, né? Então... Um mês seria pouco, né, Um mês seria pouco. Bom, eu me chamo Elaine Lima, né? Tive a grata satisfação de te conhecer, né, Cleusa? Sim. Numa das pós-graduações que a gente realizou. Sim. E essa amizade deu tantos frutos que a gente concluiu já há algum tempo e continuamos mantendo a nossa amizade, trocando muita experiência e conhecimento. Tem sido uma parceria gostosa de trabalho, né? Muito bacana, né? Eu atendo em consultório já há quase 15 anos e durante esse período a minha experiência maior tem sido no atendimento de mulheres, que geralmente é o público que busca com mais frequência as psicoterapias, né? E também os atendimentos médicos. Os homens, às vezes, expressam uma resistência maior, né? É, sim, um pouquinho mais resistente, mulheres... mas não que não precisem, tá? Exatamente. E as mulheres têm uma abertura e uma disponibilidade maior. E há cerca de 2 anos e meio, eu tirei da gaveta um projeto mais voltado às mulheres maturecentes, com espaços de roda de conversa e algumas atividades, com o objetivo de criar esse espaço de fala amorosa, escuta amorosa, de muito acolhimento, sororidade e que tem produzido resultados muito bacanas. Sim. Que me motivam a seguir adiante com essa proposta de trabalho. Porque nós mulheres muitas vezes não encontramos esse espaço seguro, acolhedor, onde nós possamos ser quem nós somos. Mostrar a nossa vulnerabilidade. Falar da nossa dor e nos sentirmos acolhidas, porque aqui fora ninguém está com disponibilidade para nos ouvir, né? É muito difícil, né? Nesse movimento que a gente tem da sociedade tão intenso, né? Tantas coisas, tantas ocupações, que é quase como um retiro, né? Agora eu vou me retirar de tudo isso e encontrar esse cantinho, né? Com essas mulheres. O seu grupo, ele tem mulheres de todas as idades? Ele tem um grupo que é indicado mais para mulheres maduras? Como que está esse grupo? Como está acontecendo nesse trabalho? Porque eu vejo no Instagram e fico encantada, né? Com muita coisa que acontece, tantas coisas bonitas, né? Na verdade, eu não estipulo uma faixa etária, eu deixo muito aberto para quem quer participar. Mas, geralmente, são as mulheres em torno dos 35 anos, aos 50, 60, que têm participado. Mas já teve a presença de adolescentes, de jovens, e que elas acabam trazendo um feedback muito bacana, porque aí a gente tem uma mescla de partilhas e que nos agrega muito. Então, nas rodas de conversa, geralmente eu proponho um tema, já fiz algumas com o tema sobre acolher na nossa criança interior, sobre autoestima, sobre maturecência e menopausa. Já fiz também algumas atividades que são as caminhadas no parque, a caminhada das Valquírias, onde a gente se reúne, cada uma leva um lanchinho e a gente faz uma caminhada com mulheres. Que lindo. Além de exercitar o corpo, a gente faz uma pausa na nossa rotina diária, reservando um tempinho para a gente tomar um sol, caminhar, bater papo. E sempre eu levo uma surpresinha ali, alguma atividade para promover essa interação ou para estimular também um momento de fala e partilha. Tem sido eventos maravilhosos. E também celebramos o Dia Mundial da Menopausa. O ano passado foi a 2ª edição, com um evento muito bacana aqui em Águas Claras.
como uma oportunidade da gente trazer esse tema ainda permeado por tanto preconceito, Sim. mas também um tema novo, né? Muito novo, muito difícil de ser falado, Exatamente. muito difícil de ser olhado, porque as pessoas não param para pensar tudo que envolve esse corpo, né, Elaine? E que chega um momento da vida em que existe uma transformação. Eu falo que na adolescência existe uma grande transformação do nosso corpo, né? E na menopausa também. Então, nós temos crises, né? Nós temos sensações, emoções que são alteradas, né? E como realmente não é olhado. Eu tenho visto, não é fazendo uma crítica, mas sim no sentido de fazer uma reflexão, que grande parte das mulheres que eu recebo com queixas, né, nesta fase da vida, quando vão para o médico, nenhum olha para as suas emoções. O que está acontecendo com você? Você está na menopausa? O que foi que está acontecendo? Quais são as sensações, as emoções? É quase como uma coisa que realmente não é olhada, não é vista. E nós, como mulheres, né? Eu já passei por isso, imagino que você também. Como isso afeta a nossa saúde, afeta o nosso desempenho, né? E como a gente pode fazer, né, para que acolha um pouco isso, para a gente trazer um pouco mais de reflexão e consciência para essas mulheres, não se cobrarem tanto, né, porque elas se cobram tanto. Eu tenho mulheres no consultório com crises, assim, depressivas em função da menopausa, né, porque parece que a mulher vai ser descartada, né? E o quando a gente sabe que é exatamente o contrário, nós estamos super produtivas, nós estamos aí com muita sabedoria, com muitas trocas, com muita capacidade para trazer, né, para as outras pessoas, para a família, tudo aquilo que nós aprendemos. A gente demora muito para amadurecer, né? Eu costumo dizer que amadurecer é uma escolha, né, Cleusa? Mas porque tem gente que não amadurece. A gente acha que com o tempo a gente amadurece, mas na verdade amadurecer é uma escolha, uma tomada de decisão. O que eu percebo é que, embora nós tenhamos hoje acesso a uma infinita gama de informações, ainda há muita desinformação em relação à maturecência e à menopausa. E esse é um tema que nos remete muito a duas questões que a gente tem muita resistência, duas realidades: o envelhecimento e a nossa finitude. Uhum. E até um tempo atrás, no século passado, anterior, a nossa perspectiva de vida era muito curta. Para você ter ideia, na Roma Antiga, as mulheres viviam cerca de 25 anos. Caramba, 25 anos, né? Começavam a produzir com 15, né? Devido às guerras, às pestes, o estilo de vida, devido até os próprios feminicídios, as mulheres muitas vezes morriam de parto com muita frequência, não tinha uma estrutura de assistência médica, uma preparação para o parto, um acompanhamento pré-natal como nós temos hoje. Sim. Né? Uhum. Então, as mulheres morriam precocemente. Poucas chegavam à menopausa e as que chegavam logo depois morriam, porque a expectativa de vida é reduzida. Hoje, nós passamos da casa dos 80 anos, Sim. Então nós mulheres estamos vivendo muito mais. Uhum. Então, existe uma grande probabilidade da gente viver um terço ou até metade da nossa vida após a nossa última menstruação. Isso é algo novo. Envelhecer também é algo novo. Uhum. E nós estamos preparadas para lidar com isso? Não. E nem os médicos, uma boa parte dos profissionais, eles realmente ainda não despertaram para a necessidade de mergulhar nesse tema e abordar isso naquela anamnese nos consultórios. Com certeza. E algumas pacientes que eu atendo, Cleusa, já me disseram que a fala de alguns colegas é assim mesmo. Uhum. Então você entra tão angustiada, sim, muitas tá vezes olhando. Muitas vezes sem entender o que está acontecendo com você. Sim. E você vai em busca de um auxílio, de uma escuta, de um amparo, uma orientação, e você sai mais frustrada do que você entra. Sim. E isso é de uma angústia, não entender o que está acontecendo comigo. Sim, é muito, muito difícil, né? Esse espaço, e a mulher fica mais sozinha ainda, se sente mais isolada ainda e fica muito, eu acho que refém dela mesma, das emoções. Porque nós, mulheres, nós temos uma transgeracionalidade de uma crença, de um valor, que nós precisamos dar conta de tudo.
Nós sempre precisamos dar conta de tudo. A Elisama Santos fala muito disso, né? De como nós fomos cuidadas e treinadas a não mostrar nossas emoções, nossos sentimentos, e a gente tem que dar conta de tudo. E aí, quando você chega nessa maturidade e você continua não sendo olhada, gente, como que mulher não vai deprimir? Como ela não vai sentir, né? Então, alguns países, né, Elaine, eles trazem um pouquinho dessa cultura da valorização da idade da mulher, né? E nós aqui no Brasil, nós não temos muito essa valorização. E isso, lógico, que afeta a saúde. Por isso, eu acho tão bonito esse trabalho que você faz, né? Essa abertura que você fez e você investiu nisso, de trazer, né, esse olhar para essa mulher que está aí, nesse tempo, né, com tantas coisas. O que você tem colhido, o que você tem observado, o que tem mudado, o que tem feito de diferença, o que você tem sentido nisso? Bom, Cleusa, eu vejo que, como eu disse, pouco sabemos sobre esse tema que é tão novo. E a gente costuma fazer uma fusão entre a mulher e o envelhecimento. Uhum. E penso que uma coisa importante é a gente desmembrar e ter esse olhar mais amplo e compreensivo de que eu sou uma mulher e o meu envelhecimento é o meu envelhecimento. Eu não sou o meu envelhecimento, eu sou muito mais do que ele. E como você trouxe, envelhecer numa sociedade capitalista, consumista, ainda é machista e patriarcal, apesar da evolução que nós já alcançamos, numa sociedade que valoriza a jovialidade e a beleza. Para nós mulheres, envelhecer nesse contexto é extremamente desafiador. Sim. E eu vejo que muito se fala sobre os sintomas físicos, que são importantíssimos, e muito se fala também sobre a importância da reposição hormonal. Só que nem todas as mulheres desejam ou têm um perfil para uma reposição hormonal. E não sou contra a reposição hormonal, pelo contrário, se isso nos proporciona ter mais qualidade de vida, por que não? Só que eu vejo que pouco se fala sobre as angústias que nos tomam nesse período da nossa vida. E daí a ideia de abrir esse espaço de fala para a gente falar dessas dores, dos nossos lutos, das nossas angústias, porque eu percebo que nesse período da nossa vida, nós somos convidadas a passar a nossa vida a limpo. Sim, então, nós somos convidadas a olhar para a nossa vida vivida e a não vivida. Isso, exatamente, né? Olhar para esse ninho que está vazio, ou para o ninho que nunca se encheu, para um relacionamento que talvez está só de aparência, que já não faz mais sentido, para essa questão da aposentadoria ou de uma insatisfação em relação à profissão, o desejo de mudar de profissão, às vezes o desejo de casar, de separar, de mudar para uma casa, de ir para um apartamento, de ir fazer mudanças, enfim, né? É uma urgência em viver. E como a gente não consegue identificar esse pedido que vem da nossa alma, a gente fica ali tomada por essas angústias, ansiedades, com a sensação de estar perdida, desorientada, desconectada do corpo, não se reconhecendo. E não há aí fora um espaço onde a gente possa falar sobre para nós, como é essa experiência de ser mulher, como é a experiência de ser mulher de 50, de 60, de 40, numa sociedade como a nossa. Sim, eu costumo dizer, sabe, Elaine, que um medidor bacana é você olhar na rua, olha por aí. Quantos salões de beleza existem e quantas farmácias existem? É uma quantidade absurda. Isso é um indicativo que nós estamos cada vez mais preocupadas com o nosso corpo, com a nossa beleza, negando o nosso envelhecimento. E veja, eu não sou contra você envelhecer bem. Eu sou contra você não aceitar o envelhecimento e sofrer em função disso. E aí você adoece mesmo. O Gabor Maté fala que as emoções, né, o estresse emocional a longo prazo, ele faz um sofrimento físico muito grande, né? Ele causa inflamação nas células, para você ter uma ideia, né? Então, você envelhecer com células inflamadas, que consequências isso tem no seu corpo? É um boom de situações e de emoções que vão detonando o seu corpo. E quando você não aceita isso, porque a gente precisa tentar envelhecer com saúde emocional.
em primeiro lugar. Eu acho que a gente precisa envelhecer com esta saúde emocional para que o nosso corpo responda a isso. Porque se não chega nessa idade, você não cuidou da sua emoção, do seu estresse, da sua validação, e se você continua não olhando, você vai adoecer de fato, você vai ficar muito adoecida, emocionalmente e fisicamente. E, Cleusa, às vezes já existe a presença de algum tipo de adoecimento, que a gente vai colocando embaixo do tapete, né, com aquele mecanismo de defesa da negação, não está acontecendo, aquela história de tentar tampar o sol com a peneira. Sim. E aí, quando a gente chega nessa fase, que nós somos tomadas pela realidade de, caramba, estou envelhecendo. Sim. Ei, a morte vai chegar. O que eu fiz? Esse é um convite para nós olharmos para a nossa vida vivida e não vivida. Mas Sim. como a gente não tem um amparo, um acolhimento, muitas vezes uma orientação, nós nos sentimos o que é perdidas. E como eu disse, envelhecer nessa sociedade vai mobilizar em nós uma insegurança, muitos medos. Então, eu percebo que hoje, em vez de buscarmos envelhecer, como você colocou, de forma ativa, produtiva e saudável, o que a gente percebe em muitas pessoas é uma busca desenfreada pela jovialidade a qualquer custo. A qualquer custo. E nós, na verdade, somos convidadas nesse momento da nossa vida a mudar o foco da jovialidade para a vitalidade. Quanta vida há em mim? Como eu quero envelhecer? Sim. Porque não tem como eu impedir esse processo que começa desde o nosso nascimento. Uhum. Só que a gente não se dá conta que a gente está envelhecendo. Sim. A gente se dá conta em algum momento da vida, seja com os primeiros fios brancos, as primeiras rugas, ou a proximidade da nossa última menstruação, sinais que o corpo vai emitindo, a gente vai aos poucos tomando consciência ou ficando na negação, não está acontecendo comigo, deixa eu ir mascarando, né? Mas na realidade, a gente não para olhar a beleza que existe nesse processo. Sim. E aí vem os medos, as crenças limitantes, os temores em relação a ser uma mulher madura, mais velha. Quais são esses valores? Coloca aqui um pouquinho para o público, para essas mulheres lindas e maravilhosas que estão nos ouvindo, né? O que nós temos para deixar, o que nós temos de bom, o que é produtivo, o que é que a gente pode olhar para nós e ver com carinho? Porque a gente tem, assim, eu quero só fazer um linkzinho aqui, que me veio na mente agora, como nós temos visto idosos e pessoas mais velhas envelhecendo bem. Viajando, se divertindo, fazendo coisas que nunca fez na vida, pulando de paraquedas, né? Fazendo mergulho. Então, tem sim uma parcela de pessoas mais velhas que elas estão cuidando de si. As agências de viagem estão aí, nossa, bombando com programas de viagens, de eventos. Você vai em hotéis, sempre tem eventos para as pessoas mais velhas, né? E aí, quais são as vantagens? E o que você diz que poderia ser esse caminho? Para a gente, desde cedo, quem está nos ouvindo aí, que é mais jovem, tá? Faça um pouco mais de reflexão, tenha um pouco mais de tempo para refletir como você quer envelhecer. Porque eu acho que isso é muito bonito quando a gente trilha esse caminho, essa caminhada consciente. E chegar nesse momento e dizer da vantagem de estar mais velho. Eu vou te falar de mim. Eu tenho muito orgulho da idade que eu tenho. Da minha energia que eu tenho, do meu ritmo de vida que eu tenho, mas eu sempre me cuidei. Eu cuidei da minha alimentação, eu fazia exercício físico e continuo fazendo até hoje. Eu procuro ter boas escolhas para mim, para que eu fique bem. Passei por situações muito difíceis na minha vida, sim, eu passei por situações extremamente difíceis, mas talvez por eu estar mais preparada, com essa postura mais positiva diante da vida, tenha me ajudado a sair com mais facilidade, né? E eu ter conseguido trabalhar com a minha resiliência, perceber a minha resiliência e me reinventar.
Eu achei bonito, uma vez o meu filho me falou assim, mãe, você é uma pessoa que você tem a habilidade de se reinventar. E eu achei isso tão bonito, porque nem eu tinha me dado conta disso. Bacana esse feedback. Nossa, demais. Cleusa, eu vou te dizer que envelhecer não é fácil. Não, com certeza. Eu penso que sei nós disso. não podemos romantizar o envelhecimento. Claro. Porque ele é um período de perdas. Então, não é fácil envelhecer. Eu confesso que, para mim, não tem sido um processo fácil envelhecer. Algumas coisas não me incomodam, outras me incomodam mais. Vem essa insegurança. E aí? Será que tá legal? Tá tudo bem? Como é que tá a minha aparência? Tem essa preocupação, tem uma insegurança, porque, como eu disse, a gente vive numa sociedade em que essa mulher mais madura, ela está em busca de conquistar um novo espaço de respeito e de validação. Sim. Mas a gente ainda vivencia muito preconceito. Sendo mulher, imagina sendo mulher mais velha. Sim. Então, envelhecer não é um processo fácil. Ele é muito desafiador. E quando a gente vai se aproximando da menopausa, nesse período que antecede, perimenopausa ou climatério, o nosso corpo dá sinais. O ritmo é outro. Eu me recordo que eu muitas vezes tinha uma sensação de estar murchando por dentro e eu não entendi o que acontecia comigo. Que coisa louca é essa sensação de estar murchando? Porque a gente vai ressecando mesmo com essa oscilação hormonal, esses sintomas físicos, eles se manifestam em diferentes graus entre as mulheres e isso vai afetando o nosso emocional. Primeiro, por a gente não entender muito bem o que está acontecendo, e quando a gente vai tomando consciência do que se trata, isso traz à tona também muitos medos. O medo de envelhecer, o medo de morrer, o medo de perder a nossa autonomia. A gente vive numa sociedade onde o velho ainda é muito estigmatizado. Então, tudo isso vai mexer conosco de diferentes maneiras. E se a gente não busca construir uma rede de apoio que nos dê o acolhimento necessário para a gente trilhar essa caminhada, né? A gente pode adoecer ou pode sofrer até desnecessariamente. Então, hoje, o que a gente vê muito na sociedade? Às vezes, o problema não é ter 57, como eu tenho hoje. O problema é eu ter 57 e eu ter a aparência de uma mulher de 25. Isso me engessa, porque me por limita dentro e me continua adoece. murcho, né? A gente continua se sentindo. A gente vai envelhecendo. É isso que eu percebo. Apesar de todos os nossos cuidados, né, Cleusa? Sim. A gente envelhece por dentro e por fora, não Sim. tem como negar. Então, vai perdendo, não é só a jovialidade, parece que a gente vai perdendo aquele brilho, aquela autenticidade, né? A energia, né? Nessa busca desenfreada por uma beleza, e algo que eu tenho pensado muito. Então, isso que adoece mais, né? Quando eu não aceito a minha idade. A não aceitação, não só da idade, mas do envelhecer, que é um processo natural da vida. E uma coisa que eu tenho buscado de algum tempo para cá, Cleusa, como eu disse, a gente vai envelhecendo e bate a insegurança. Eu senti isso muitas vezes, mas hoje, o que eu tenho feito quando a insegurança bate? Porque tem mulheres lindas, maravilhosas, jovens por aí, e hoje o que eu observo? Eu nunca tive um corpão violão, eu nunca fui mulher de carão, sensual, não, eu nunca fui esse tipo de mulher, e não adianta eu querer ser isso agora, só que eu paro e começo a voltar o meu olhar para dentro e me perguntar, que mulher é essa que habita esse corpo? Que linda essa pergunta, Caraca, né? Tem uma mulher fantástica aqui. A mulher que habita esse corpo gente que passou por altos isso, né? e baixos. Essa mulher passou por perdas, por dificuldades, alegrias, tristezas. Desafios gigantescos. Desafios, superações, fracassos e sucessos para hoje eu chegar aqui e poder contar essa história. Sim, isso é belíssimo. Então, tem aqui uma mulher que tem uma história linda e só eu conheço a minha história, só você conhece a sua, só você que está aqui nos assistindo conhece a tua história, só você sabe o que você teve que passar e enfrentar para chegar até aqui. E você chegou para contar. Se a gente chegou aqui para contar, Cleusa, caraca, nós somos uma mulher extraordinária. Tem uma mulher extraordinária que foi forte em muitos momentos, mas que tem a sua fragilidade,
idade, né? Que tem a sua sabedoria, que amadureceu, que pariu, que criou seus filhos da melhor maneira que deu conta. Isso não é fácil, né? Não é uma carga gigantesca. Então, né? se eu fico só focada no meu corpo, eu vou me angustiar todos os dias, eu vou me olhar no espelho e eu vou focar no que está faltando, mas eu preciso olhar além e enxergar que mulher é essa que habita esse corpo. Sim, meu filho mais velho costuma dizer, só não envelhece quem morre, mãe. Quem morre antes de ficar velho, né? Exatamente. Então, todos nós vamos envelhecer. Nós precisamos olhar para isso disso, com muito né? carinho. Sim, nós então, para a precisamos. gente envelhecer de forma ativa, saudável e produtiva, eu penso que alguns passos são importantes. E você trouxe cuidar da nossa saúde física, buscando uma alimentação mais saudável e equilibrada. Né? Se a gente quer envelhecer bem de forma saudável e produtiva. Então, uma prática diária de uma atividade física que não seja prazerosa é importante. Por isso que você falou que é uma escolha, né? Exatamente, é uma escolha. É a busca de uma alimentação mais saudável, investir na nossa rede de apoio, na nossa vida social, que é o que você trouxe. Algumas pessoas estão buscando viajar, conhecer outros lugares, viver novas experiências, desafiando-se, aquilo que não pôde ser feito. Lembra que eu falei que a gente vai passar limpa a nossa vida? A vida vivida e a não vivida. Algumas coisas que não foram vividas, talvez não dá pra gente viver hoje, mas algumas dá pra gente adaptar, ou ainda dá tempo de viver. Sim. Eu sempre gosto de me lembrar de um exemplo do Roberto Marinho, que aos 60 anos de vida, teve a insanidade de querer montar uma emissora para ele. Imagina isso, Cleusa, há anos atrás. Nossa. Porque hoje a gente lança um novo olhar sobre esse homem de 60 anos. E mesmo assim, a gente tem um olhar diferenciado em relação ao homem de 60 e à mulher de 60, né? Sim. Tem muito preconceito aí. Enfim, e aos 60 anos, ele realizou esse sonho. Então, isso nos leva a pensar que nunca é tarde para a gente sonhar e realizar. Cora Coralina, ela publicou o primeiro livro de poesias dela com mais de 80 anos. Gente, fantástica, né? Eu então, adoro ela. Não é a nossa idade que nos limita, não é, Cleusa? Somos nós que nos limitamos em decorrência da nossa idade. Ela sempre foi poetisa. Ela fez a publicação, ela teve a coragem, né, de trazer isso a público, né? Exato, de revelar essa arte. Porque é isso que a gente precisa respeitar a nossa essência, né? Nesse período da vida, a gente é convidada também a olhar para a importância do tempo. Qual o valor que o tempo tem para nós? Ah, sim, isso é porque a cada dia vivido, menos um dia para viver. Claro. E quando a gente vai envelhecendo e chega a menopausa, daí essas angústias que às vezes a gente não consegue decifrar, porque o corpo não envia esses sinais de maneira clara, que a gente tem uma compreensão ampla do que está acontecendo. Então, a gente vai tateando, tentando investigar. Daí, muitas vezes, a gente precisa se permitir buscar e receber ajuda profissional para compreender o que está acontecendo com a gente. Então, Cleusa, essa questão do tempo é um convite para a gente olhar como nós vivemos o nosso tempo até aqui e, a partir de agora, como nós queremos viver o nosso tempo. É uma pausa para reflexão, né? Já que eu estou envelhecendo e a finitude é algo certo na minha vida, a partir de agora, como eu quero viver a minha vida? E hoje o que a gente percebe é uma das queixas que chega muito no consultório das mulheres eu me sinto sobrecarregada, estressada e eu não tenho tempo. Sim. Eu não tenho tempo. E aí eu me questiono se realmente é tempo que nos falta ou como é que nós estamos gerenciando o nosso tempo. Porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Para todo mundo do mundo inteiro. O que eu faço com essas 24 horas é que pertence a cada um, né? Tem um grupo que eu gostaria de falar, eu até escrevi aqui um capítulo desse livro, que é a Transmissão Transgeracional de Trauma. Tem vários autores que escreveram aqui. Eu fui agraciada com a fala de um capítulo. E eu conto sobre um grupo de mulheres que eu fiz, nós fizemos no Humanizare, que são mulheres vítimas de violência, né? Mulheres vítimas de violência doméstica, e como nós conseguimos trabalhar com elas, se identificando nas suas dores, e que trabalho belíssimo que foi feito, e quantas delas conseguiram ressignificar e reconstruir a própria história.
Então, são histórias de mulheres de muito sofrimento. E o que eu quero trazer aqui é que, quando você põe para fora, quando você se identifica com outra, você percebe, caramba, não sou só eu que estou sofrendo. Porque geralmente nós achamos que aquilo é só nosso. Só eu que estou patologizada, só eu que estou chateada com o meu corpo, com a minha menopausa, ou com a violência da qual eu vivo, né? E aí quando era impressionante o olhar das mulheres, quando elas se percebiam que outra também tinha sofrido igual ela, que as outras tinham as mesmas emoções, as mesmas dores, as mesmas histórias, né? E muitas vezes a transgeracionalidade é que é impressionante, como eu tive um pai violento e me relaciono com um homem violento, né? Então, quando eu não paro para pensar, eu também posso transmitir isso para os meus descendentes, né? Então, essa parada para pensar, como você está falando, é muito importante para ressignificar tudo aquilo que eu vivi, que eu quero continuar vivendo, e aquilo que eu não quero mais para minha vida. E é muito difícil você fazer isso sozinha. É muito difícil. Por isso que a gente fala muito, busque ajuda. Tem muitos grupos de apoio, de suporte, muitos lugares maravilhosos que você pode, mesmo para aquelas mulheres que não têm condições de pagar uma terapia. A gente sabe que a terapia é cara, que infelizmente ainda é muito elitizado, né, o trabalho terapêutico, e está se abrindo agora um pouco mais para que se possa acolher esses espaços dessas mulheres que não têm esse espaço. Porque essa mulher que está aí no poder, que é advogada, que é promotora, que é diretora de uma empresa, né, que tem uma empresa de arquitetura, que é uma professora, né, que, enfim, ela tem uma condição de procurar ajuda, de perceber-se muitas vezes. Mas das mulheres que estão desempoderadas, eu penso muito nisso, eu penso muito nessas mulheres que não têm voz, que não conseguem se olhar. Estão tão corridas, sendo engolidas, né, pelo trabalho, é filho, é casa, é tanta coisa que elas têm que dar conta, que elas não olham para si. Mas sabe, Cleusa, quando você fala, me vem muito à mente aquela fala do fecha as pernas. Desde pequena, a gente ouvia muitas vezes muito. Isso, fecha as pernas. E ao fechar as pernas, a gente fechou a nossa boca. Engole o choro, engole a dor. Menina não pode sentir raiva, não mostra emoção, né? Tem que ser comportada, senão ninguém vai gostar de você. Então, e não é algo só da nossa criação, é algo que vem das gerações que nos antecederam. A gente traz no nosso inconsciente coletivo, no nosso inconsciente familiar, desse silenciamento. Então, a gente vai vivendo a nossa vida engolindo as nossas dores. E com isso, a gente acaba perdendo a oportunidade de perceber que nós não estamos sozinhas na nossa dor. Que muitas vezes a minha dor, ela é um retalho da coxa de outra mulher. Exatamente. E aí, nós vivemos às vezes isso no consultório, né? Porque a gente se percebe também muitas vezes na dor dos nossos clientes, né? Exatamente. Da nossa própria história ali na nossa frente, né? Quase como se fosse uma fotocópia. Exatamente. Então, à medida que vamos percebendo que a minha história, outras mulheres também estão vivendo essa mesma história ou algo muito similar, parecido, o que acontece? Isso traz um alento. Opa, eu não estou sozinha, né? E não é só comigo que isso acontece. Eu não estou ficando doida, eu não estou enganada, eu não estou percebendo errado. Peraí, não é só comigo. Isso traz um aconchego, traz um alento, né? Essa autora aqui, que é a Brené Brown, eu adoro o trabalho dela. Ela tem até um vídeo bem longo, né? Um documentário sobre ela, que ela fala da vulnerabilidade e a coragem, né? E aqui a coragem de ser imperfeito. Que é isso, né? Nós ficamos a vida inteira tentando não olhar para nossas dores, as nossas fragilidades, a gente tenta encontrar força em tudo. E a gente deixa de perceber que é justamente na vulnerabilidade que eu encontro a coragem. Porque se eu não conheço a dor, como é que eu conheço a minha coragem? O meu lugar de buscar sair daí. Mas
Eu não posso ficar lá. Para a gente se permitir ser imperfeita, a gente precisa primeiro se aceitar, né, Cleusa? E o que a gente muitas vezes aprendeu no decorrer da nossa história de vida? Que não é bom eu ser quem eu sou. As pessoas não vão gostar de mim eu sendo quem eu sou. Então, eu tenho que tentar mostrar o que as pessoas, ou o que eu acho que as pessoas esperam de mim. Mas então, aí é o apego, né? Esse apego inseguro, porque isso não é segurança. Se eu abro mão de ser quem eu sou para agradar aquilo que o outro precisa, e isso historicamente nós temos assim uma diversidade gigante, né? A gente pode enumerar milhões de casos do feminino nesse lugar, que a mulher não pode ser ela, não pode se sentir autônoma de si. Ela primeiro tem que dar conta de tudo que está em volta para depois olhar para ela. Mas foi o que a gente aprendeu, isso, né? A cuidar. Qual é, Cleusa? Geralmente, o primeiro brinquedo que uma menina ganha. É uma bonequinha. É uma boneca. Vai dar um carro para uma menina. Meu Deus! Ou uma boneca para o menino. Ou uma boneca para o menino, né? Então, desde pequena, a gente vai aprendendo a cuidar. Eu vejo lá a minha netinha, que ainda vai fazer 2 anos e ganhou uma bonequinha. Ela tá lá com aquela bonequinha o tempo inteiro, para cima e para baixo. A sobrinha, que tem lá um pouquinho mais de idade, pelejando com aquela neném, dando comidinha. Então, a gente vai aprendendo desde pequeno a cuidar do outro. Nós somos ensinadas, nós somos treinadas, a gente visualiza as nossas mães, avós, outras mulheres do nosso clã familiar cuidando, e a gente vai fazendo uma leitura de que, esse é o nosso papel, cuidar. E eu vejo que não há problema nenhum em a gente nós cuidar. abraçarmos esse nosso dom que é tão lindo e maravilhoso. O problema é que ninguém contou pra gente que antes de cuidar, a gente precisa cuidar da gente. Porque aí a gente cuida de tudo e de todos, e quem cuida da gente? A gente fica sempre para depois. Sim, porque eu não concordo muito com a negação do nosso feminino, desse lugar que nós somos por natureza, até mesmo pelos hormônios que habitam o nosso corpo, né? Nós temos essa habilidade, sim, de ser mulher, de ser cuidadora, de ser mais organizada. Nós temos esse olhar para a emoção do nosso filho. Ainda bem que tem a mulher que percebe, nós temos esse dom. O que nós estamos falando aqui não é que negar o nosso feminino, mas nós trazermos isso como não um lugar de submissão ou de sofrimento, ou que você abre mão de você para estar com outro em função disso. Né? A gente precisa perceber que quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando de quem a gente ama, né, Cleusa? Claro. Porque essas pessoas, os nossos familiares, colegas de trabalho, vão ter uma pessoa mais alegre, mais sorridente, mais tolerante, mais disposta, que se ama mais, Sim. mais flexível. Sim. E o que a gente aprendeu? Que cuidar de mim, eu estou sendo egoísta. Porque nós estamos muito envolvidas nesse papel do cuidar. Sim. E aí hoje a gente se depara com uma realidade que chega nos consultórios, que eu até mencionei, das mulheres exaustas, sobrecarregadas, cansadas, desconectadas de si mesmas, ligadas no piloto automático e não o tempo olhando para o potencial que elas têm, Exato, né? Que é gigante. E sobrecarregadas, Sim. com tantos papéis, responsabilidades e compromissos. É a mulher multitarefeira, que Sim. é essa mulher do século XXI. E é interessante porque a gente conquistou tanta coisa no decorrer dos anos, e hoje muitas vezes a sensação é que nós estamos nos tornando escravas da liberdade que a gente conquistou. Porque nós agregamos muita coisa, tudo. A gente quer abraçar o mundo, Tudo. Cleusa. Isso. A gente quer dar conta de tudo e de da todos. melhor forma possível. E aí vem uma frustração das nossas expectativas. E com isso, uma autocobrança muito elevada quando a gente não consegue corresponder às expectativas que a gente cria. Sim. Eu tenho uma cliente que é impressionante. Gente, nós estamos no século XXI. Ela é uma senhora, uma pessoa nova. Tem filhos pequenos, entrando na adolescência. E o sofrimento dela é gigantesco, porque o esposo dela nunca trocou uma fralda. Nunca pôs um filho para dormir. Nunca preparou uma comida para o filho. Ela sempre fez tudo sozinha. E aí, quando eu perguntei o que fez ela fazer isso, ela entendeu que aquele era o papel dela.
E nós estamos no século XXI, nós estamos falando da atualidade, como isso é forte nessa bagagem que nos colocam, né? E requisitar. Eu fico aqui imaginando que o marido dela adoraria ter trocado uma fralda, ou ter feito uma comidinha, mas ele não teve esse espaço. Só que ela esperava o reconhecimento e agora ela está em sofrimento, porque ela não teve o reconhecimento. Que bacana, você cuida dos nossos filhos, que bom que você faz isso. Mas ela não recebe e também ela não se dá. Não se dá, exatamente. Porque essa mulher cuidadora, nesse papel de salvadora, cuidadora, ela faz para o outro fazer para ela. Sim. E esse outro nem sempre faz. Não. Então, ela espera que o outro valorize a ela e o que ela faz. E isso nem sempre vai acontecer. Praticamente não vai acontecer. Mas se a mulher não valoriza a mulher que ela é, o trabalho que ela realiza, não adianta esperar isso do outro. Com certeza. Porque não vai chegar. Com certeza. Então, Cleusa, eu vejo essas mulheres tão sobrecarregadas, né, ocupando cada vez mais os espaços públicos que outrora eram ocupados só pelos homens, ocupando espaços no mercado de trabalho, mas mulheres num estado de sofrimento. Alguns estudos globais mostram que nesses últimos 40 anos, as mulheres estão cada vez mais infelizes. Por isso que eu digo que parece que nós estamos nos tornando reféns das nossas conquistas. Das nossas conquistas. Escravas, exatamente. Então, é uma grande gama de responsabilidades e compromissos e a gente lança sobre nós tantas expectativas, a gente lança sobre nós também tantas cobranças internas, mas a gente fica tão no piloto automático, tão desconectada para dar conta dessa multiplicidade de papéis e tarefas, e aí é onde a gente fica. Isso. Aí adoecer, Cleusa, acaba sendo questão de tempo, ou físico, ou mental, ou emocionalmente. Até as mulheres que estão dentro de casa. Sim, eu escutei de uma mulher que ela falou assim, gente, quando eu descobri que eu estava com câncer de tireoide, você não tem ideia o tanto que eu achei bom. Como assim? Aí eu pude descansar. Eu tinha uma desculpa para poder me retirar e descansar. Tal nível de estresse essa mulher vivia, de cobrança dela. Olha que assustador que é isso. E é muito comum, não é, Cleusa? Porque o que nós estamos falando aqui, né, eu e você, Elaine, para a gente traduzir um pouco, esse papel nosso é maravilhoso, é incrível, o nosso feminino, as nossas habilidades, as nossas capacidades. Nós temos que valorizar, sim, tudo isso que nós temos. Mas nós também precisamos aprender a dividir essa bagagem com quem é o nosso parceiro, com a nossa família, de delegar coisas também, não querer fazer tudo sozinha. Sair desse papel da salvadora e cuidadora, não é? Isso. Abrir, permitir que outras pessoas também assumam responsabilidades e que cresçam. Eu falo, juntos. sabe, Cleusa, da gente tomar as rédeas da nossa vida. E Sim. tomar as rédeas da nossa vida é sair desse lugar de servidão e escravidão, de servir o outro. Eu faço pelo outro, eu faço. E nesse papel de servidão, a gente se anula, a gente se rejeita, a gente atropela as nossas necessidades. E de repente a gente fica velha, não velha, madura. Exatamente. Eu ouço... E você olha para tudo isso e fala, meu Deus, para que eu fiz tudo isso? Exatamente. Porque a gente sabe também, né, Elaine, que a maturidade para mim é uma bênção. Porque hoje eu olho, né, para as pessoas mais jovens, tomando atitudes, fazendo escolhas que eu falo, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, mas não tem como, ela tá naquele momento, naquela idade. Ela precisa viver aquilo. Ela precisa viver aquilo, né? A gente já viveu, a gente né? Já viveu. Então a gente consegue lançar luz sobre a vida, mas de um outro lugar, Sim. com uma outra compreensão. A gente aprende pelas experiências, E né? a levar a vida talvez com um pouco mais de maturidade, leveza e tranquilidade. Então, por isso hoje, o Dia Internacional, fazendo alusão ao Dia Internacional da Mulher, eu penso que uma reflexão importante, Cleusa, é nós pensarmos... Primeiro, eu acho que expressar nossa gratidão pelas mulheres que nos antecederam. Sim. Né? Sem elas, nós não estaríamos hoje desfrutando do que nós podemos desfrutar como mulher. Ainda falta muito, mas muito já foi alcançado. Eu sei que é um dia de festividades, é um mês de festividades, e é muito legal ganhar rosas, presentes, jantares,
jantar, abraços, comemorações. Sim. É tão bacana isso, infla o nosso ego, a gente se sente tão bem. Porém, eu penso que a gente não pode perder de vista que para nós estarmos aqui hoje colhendo essas rosas, outras Vieram. elas pagaram o preço da própria vida, foram torturadas, enclausuradas, espancadas, decapitadas, sendo consideradas bruxas, né? Aprisionadas, foram tiradas do convívio familiar, Sim. foram mutiladas de diferentes maneiras, violentadas. Porque né? hoje a violência ainda é muito comum, principalmente a violência sexual, a violência física é muito grande. A gente não tem ideia do tanto que isso ainda habita todos os lares não, perdão, gente, não é isso. Habita muitos lares, muitos lugares. Sim. E no às vezes trabalho, é sutil, não é? Isso, Cleusa? no trabalho. É sutil, nem sempre ela é aberta, escancarada, ela é sutil. Mas te faz você existe. se encolher. Às vezes até olhares na rua, você está andando na rua, você vê alguns olhares de algumas pessoas, dos homens, assim, que você se encolhe, você fala, meu Deus, né? O que eu promovo no outro para ele ficar de olhando dessa forma? Isso nós que somos mulheres brancas, de pele clara, e as mulheres pretas. Sim. O preconceito que elas já vivenciam, todos esses por ser mulher, Sim. e ainda outros mais em virtude da cor da pele, do Sim. cabelo, Sim, né? dessa Então, condição. E muitas vezes um sofrimento silenciado. Muito E silenciado. tão sutil, Isso. né? Então, o que nós vamos deixar claro aqui hoje, que nós merecemos ser vistas, olhadas com respeito, com carinho, com amor, olhando para nossas fragilidades, para as nossas vulnerabilidades. Isso é um direito, nós como ser humano, né, Cleusa? Exatamente, que nós precisamos requerer, nós mulheres precisamos requerer esse direito, porque eu costumo falar, sabe, Elaine, que imagina esse papel da mulher, como esse canal é um canal que eu falo muito de adolescente, a gente não pode esquecer o que isso produz na nossa família, o que isso produz nos nossos filhos, nas nossas filhas. Você está aí falando de nós honrarmos os nossos antepassados, as mulheres que antecederam com tanto sofrimento, e nós precisamos honrar os nossos descendentes. Sim. Podcast anterior, eu fiz uma homenagem à minha mãe e às minhas irmãs, né? E hoje eu quero fazer uma homenagem às descendentes das minhas irmãs e da minha mãe também, né? Que são as minhas sobrinhas, que são as noras, que elas recebem toda essa carga também, esse valor. E eu vejo tanto que elas estão diferentes, graças a Deus, ainda bem, olhando um pouco mais para si. Nós somos agentes de transformação. Isso. Por isso é que eu convidei essa reflexão de que esse mês nos convida a olhar para essas mulheres que nos antecederam, mulheres que batalharam muito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. É um mês de festa, mas é um mês de reflexão também, Cleusa, para a gente pensar, tá, e agora, eu que estou aqui, qual é o meu papel? Sim, sim. Né? O que eu, como mulher, posso fazer por outras mulheres? Pelas nossas filhas, adolescentes, exato, que estão sobrinhas, aí. vizinhas. Isso. Olhar para isso, ajudar que olhe para isso nesse valor do que é mulher. Porque eu vejo senão, que está muito diferente, ainda bem, né? Tem muita coisa aí que... Porque senão, Cleusa, a gente só fica, ai, que legal, ganhei rosa, ganhei, é dia da mulher, manda post, um emoji, ai, que legal. Não, a gente precisa acordar. Essa data, ela foi estabelecida lá no início do século XX, mas ela foi estabelecida depois de um evento muito marcante. Muito. Mulheres que estavam lá brigando pelos direitos de melhoria nas condições de trabalho, nas fábricas, morreram queimadas. Exatamente. E naquela época, essas mulheres ocuparam as fábricas, primeiro por causa da guerra, os homens iam para a guerra. Elas tinham que levar sustento para dentro de casa e manter os filhos. Elas vão para as fábricas e muitas das fábricas deixaram de produzir o que elas produziam para produzir artefatos para as guerras. Então, as condições eram tão insalubres, essas mulheres estavam ali pleiteando os direitos delas. Sim. Então, por isso que a gente não pode ficar que legal, vamos celebrar. É importante celebrar, Sim. mas eu penso que é uma data que nos convida a uma reflexão. Qual é o meu Maria papel da Penha como também, mulher? Né? Que foi um grande marco aqui para os brasileiros, né? Essa Lei Maria da Penha que também nos protege, né? Nos ajuda, né? Então, e há um contexto entre nós mulheres, não sei se você já percebeu isso, já leu a respeito, Cleusa, e chega muito nas conversas entre mulheres essa questão da rivalidade entre as mulheres.
E aí, por isso que eu gosto do trabalho de mulheres que eu realizo, porque é uma forma da gente tentar desconstruir isso, de que aqui não é um espaço para rivalidade. Exato, é de acolhimento e sororidade, porque como você trouxe um retalhinho da minha história, eu enxergo na tua coxa. Sim. E enxergo na coxa de outras mulheres. Então, só nós sabemos como é para nós a experiência de ser mulher, as alegrias, as dores de ser mulher. A gente sente isso na pele. É um convite para a gente se olhar mais, né? Exato. Se respeitar mais. Porque é tão bonito quando tem. As nossas mãos, né? A nossa força, para que a gente possa ir adiante e romper com muitas barreiras, galgar novos degraus, conquistar outros direitos, como, por exemplo, relacionados a essa questão do silêncio da mulher, dela não poder se expressar, da dor dela não ser validada, muitas vezes em situações de violência doméstica, né, Cleusa? Sim, muito grande. É olhado como a culpa é da mulher. Sim, exatamente. E a culpa não é dela, é todo um contexto de adoecimento, de vários fatores que contribuem para isso, mas eu digo que nada justifica uma mulher levar um murro na cara ou um tiro no peito. Sim, eu vejo isso de uma forma muito, com um lugar de muita tristeza mesmo, que ainda existam mulheres que passam por isso, né? Ainda bem que eu vejo que tem muitos homens que já estão muito conscientes, que estão muito, num papel muito bonito, inclusive de cuidado, né? Para a mulher, né, nessas relações. Acho que a gente leva um tempo ainda para amadurecer mais isso. Mas percebe o nosso papel? Sim. De auxiliar outras mulheres no sentido de apoiá-las para que elas tenham voz, para partilhar o seu sofrimento, de acolher essas mulheres, em vez de julgar, de acolher, de apoiar. Daí essa reflexão, o que eu como mulher posso fazer por outras mulheres? Sim. Sim, e esse trabalho que você faz é importantíssimo nesse sentido. Eu sou muito a favor dos grupos, né? Eu também trabalhei com um grupo de adolescentes na marginalidade, em riscos, né? De gravidez, de violência. Era impressionante, assim, dá outro podcast, porque o tanto que já naquele momento ali elas já estavam sendo plantadas com essa rivalidade, essa disputa entre elas mesmas, né? Em vez de se unir, da gente se ver, de se olhar, de se cuidar. E Cleusa, eu não sei se você tem conhecimento, eu participei de um evento no Sebrae recentemente e foi muito falado sobre a violência econômica sobre a mulher. Sim. E isso me chamou muita atenção porque as mulheres são muito mais adimplentes do que os homens, né? Elas honram os seus compromissos, porém os juros para financiamentos feitos por mulheres empreendedoras, eu não me recordo agora o potencial, mas é muito mais alto do que para as mulheres. Para a mulher é mais alto do que para os homens? Para as mulheres, o juro, não me recordo aqui o percentual certo, me fugiu, mas para você ter ideia, nós estamos inserindo as coisas silenciosas que acontecem que a gente nem vê, né? A gente não vê. E por que as mulheres hoje estão empreendendo? Muitas começaram dentro das suas casas para poder conciliar o cuidado dos filhos, mas diante da necessidade de ter uma renda complementar ou a independência financeira, essas mulheres se viram tendo que se virar, né? Se virar nos 30. Olha, elas lidam com uma realidade muito dura aí fora, porque para empreender, os homens têm muito mais acessibilidade a recursos, validação, e que a mulher não tem. E hoje, se você pensar, mais de 40 mil mulheres hoje, elas são as provedoras de seus lares. Sim, a Patrícia me presenteou com esse livro aqui belíssimo, né? Que são histórias de mulheres que inspiram, que conseguiram ser resilientes e sair desse lugar, né? Eu recomendo, inclusive, né? Vocês buscarem esse livro aqui, é muito bacana mesmo, né? Então, assim, tem um movimento, né? Elaine, nós estamos assim, indo para os finalmente, como passa rápido o nosso tempo, e eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para essas mulheres, deixasse aí o seu contato, né, parece que você tem um livro aqui que você gostaria de mostrar também. Esse livro fala um pouco sobre a felicidade feminina, que esse livro traz aqui alguns dados de pesquisa que mostram
nós mulheres hoje, nesse papel de multitarefeiras, o quanto estamos infelizes. Sim. E o quanto estamos adoecendo. Sabe, Cleusa, a incidência de depressão em mulheres é 2 vezes maior do que nos homens. Sim. A incidência, o suicídio nos homens, o percentual é muito maior porque eles usam métodos letais, mas as mulheres tentam muito mais. Os índices de ansiedade nas mulheres são muito mais elevados do que os homens. Sim. Então, esses dados nos mostram da importância da gente tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e fazer por nós o que só nós podemos fazer. Só nós podemos cuidar de nós da maneira que nós necessitamos. A gente precisa deixar de terceirizar esse cuidado. E esperar que os outros façam por nós. E esperar que os outros façam por nós. Não, é nós, porque a gente sabe do que a gente precisa, de como a gente gosta, né? Então, aquela história de fazer para o outro fazer para mim, para que se eu posso encurtar esse caminho e já fazer direto para mim? Sim, com certeza. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer para essas mulheres é que eu penso que nós estamos num momento da vida em que nós precisamos nos despertar para essa mulher extraordinária que existe dentro de nós. Sim. E só nós podemos cuidar dessa mulher da forma como ela merece ser cuidada. E penso que também é muito importante a gente criar essa aliança entre nós mulheres, não para a gente lutar, se armar e lutar contra os homens, mas para a gente combater o preconceito, para a gente somar esforços, para que nós possamos romper com essa lei do silêncio que nos amordaça até hoje, seja a mulher dona de casa, a mulher empreendedora, a mulher que trabalha fora, seja a mãe, a mulher gestante. A gente precisa romper com esse silêncio que nos angustia, nos amordaça, porque através desse rompimento a gente também consegue romper com muitas barreiras. Sim, né? Sim, com certeza. Eu convido vocês a, quando tiverem oportunidade, participar de alguns dos eventos que eu realizo. Eu sempre disponibilizo algumas informações ali no meu Instagram. Qual que é o seu Instagram? @Elaine Lima Psicologia. E tem também o meu WhatsApp, 61996772480. E, Cleusa, eu super recomendo, o grupo dela é muito bacana. E outra coisa, Cleusa, para finalizar, é que eu percebo, você falando que nem todas as pessoas têm recursos financeiros para buscar ajuda. Mas eu vejo que não é só isso. Muitos desses eventos, eu coloquei valores simbólicos de contribuição. E teve eventos que eu não consegui realizar, rodas que eu não realizei, porque não tinha nenhuma pessoa para participar. E são valores tão simbólicos. Até se mostrar o seu trabalho, né? Demora um pouquinho. Né? E eu vejo que a queixa das pessoas, eu não tinha tempo, não deu para ir porque eu não tinha tempo, eu não podia. Então, eu vejo que não é só a questão financeira, é de uma disponibilidade de dizer, eu me permito reservar um tempo na minha vida e na minha agenda para estar comigo, na companhia de outras mulheres, para que juntas a gente possa tecer uma nova colcha. Sim, né, Cleusa? Isso é tão lindo. Nossa, Elaine, quanta coisa bacana. Nossa, muito obrigada mesmo da sua participação. Então, eu quero finalizar aqui, Elaine, agradecendo muito a sua participação. Eu também agradeço. Gosto muito de leitura, sou apaixonada em livros, então eu gosto muito de ler e eu super indico, né? Esse aqui da Brené Brown, que eu já falei, ele é fantástico, né? A coragem de sermos imperfeitos e como a vulnerabilidade nos ajuda a construir a coragem. Eu sou super fã. Esse livro aqui foi feito com muitas mãos, muitos autores que escreveram. Eu fui agraciada com um capítulo que eu falo sobre a violência doméstica, né, e como nós reproduzimos isso é muito importante a gente trazer com todo olhar, com muito carinho, para que a gente possa romper com isso. Este aqui também eu participei, fui agraciada com um capítulo dele, e que eu falo dos traumas que não aparecem, Elaine. Por exemplo, você tem as pernas finas, você tem o seu pescoço comprido, você tem a orelha grande para as mulheres, e como isso inibiu elas de ser quem elas são, porque elas absorveram isso como algo ruim nelas.
Eu fiz várias entrevistas e colhi vários relatos que são traumas que não são vistos. Inclusive, teve uma pessoa que deu um relato aqui que antes dos 60 anos ela nunca tinha mostrado as pernas, ela não tinha ido na praia, porque ela ficava com vergonha das pernas. Que poder eu estou dando ao outro para dizer que as minhas pernas são bonitas ou feias? Isso quando disseram para ela, tinha 12 anos. Então, é um livro bacana que ele traz essa força, né? Ou esse aqui, que eu sou apaixonada nesse livro, super indico, que ele é do Viktor Frankl, que ele fala que quando a gente precisa buscar o sentido, o propósito da nossa vida, que quando a gente luta por isso, a gente olha por isso, a vida se torna mais ágil, mais fácil, mais amorosa, nós nos desafiamos, então nós precisamos ter um sentido, nós precisamos buscar. É uma história belíssima de um campo de concentração, de um psiquiatra que ficou preso, né? E aí ele fez várias reflexões, e ele é o fundador da logoterapia, né? Isso. Que é fantástico. Este livro aqui, gente, fala do nó e o laço, que é como nossas relações começam num lindo laço e terminam num nó que aperta, que sufoca aqui. E a gente precisa olhar isso ao longo do tempo, porque a gente não adoeça tanto. Isso é mais relacionado para casais, né? Esse aqui eu acho lindo, Mulheres de Marte e Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. É muito engraçado, é muito cômico, muito bacana esse livro, fazer várias reflexões com ele, para ver um pouquinho esse jeito que cada um é, né? E essa aqui que é da Patrícia, né? Que Mulheres que Inspiram, que ela traz histórias de várias mulheres que venceram, né? Que trouxeram os desafios e conseguiram fazer superações. Então, gente, eu quero agradecer muito, né? Esse nosso canal aqui, que é o canal de adolescentes, mas que a gente está abrindo esse espaço para o mês da mulher, que é o mês de março, e trazer a importância dessa mulher enquanto mãe, enquanto empresária, e quando ela é importante para ela mesma, porque se você olhar para a sua emoção, gente, sem as nossas emoções resolvidas, a gente não consegue ter os sucessos que a gente quer, então a gente precisa olhar para nossas emoções, e a mãe, a mulher, ela precisa olhar um pouco mais para si, para suas emoções, para que ela consiga ficar mais feliz nesse lugar, e não colaborar com essa pesquisa da infelicidade aí, que é muito triste. Obrigada, pessoal. Tchau, curtam pessoal. Os nossos canais, né? Curtam nossas postagens. E até breve. Estaremos aí com outros conteúdos. Ok? Obrigada a todos. Beijo. Obrigada, Elaine. Obrigada mesmo. Beijo. Tchau. A todas as mulheres. Infelizmente, no nosso ocidente aqui, no nosso... Peraí, aqui é o ocidente, né? Corta. Matheus apagou ali, ó. E me deu branco. O que eu ia falar agora?